Seja bem-vindo mais uma vez a esta linda aula em que nós vamos falar da correlação e regressão. Correlação e regressão. A primeira pergunta que pode se reparar ou que pode ser levantada é: o que é correlação? Correlação é o grau de relacionamento que duas ou mais variáveis podem ter. O que acontece é que este relacionamento que as variáveis devem ter pode ser linear, aí falamos de correlação linear, esse relacionamento pode ser quadrático, falamos de correlação quadrática, pode ser um relacionamento hiperbólico, então falamos de correlação hiperbólica e por aí em diante. O que nos interessa tratar nesta disciplina é falarmos da correlação linear, que é a relação entre duas variáveis e que essa relação entre duas variáveis é linear. O exemplo, se nós queremos ver a relação existente entre o rendimento e o gasto. Nós dizemos a partida que o rendimento que a pessoa tem determina o consumo, aquilo que determina o consumo de uma determinada família. E a pergunta que a nós nos é colocada é: será que o rendimento é que determina o consumo é determinado pelo rendimento, ou o consumo determina o rendimento? Isto, estamos a falar, por exemplo, de rendimento e consumo das famílias, quando formos para a economia. Se nós estivermos na área industrial, por exemplo, em termos de desempenho de máquinas, ou na área mecânica, estamos a falar, por exemplo, do rendimento de uma determinada máquina, se determina o respectivo consumo. Por exemplo, neste caso, o consumo de energia, o consumo de combustível, se é dependente do correspondente rendimento que aquela máquina tem. Podemos ver outro caso ligado à corrente e à voltagem, se essas duas variáveis têm relacionamento. Então significa que se nós vamos relacionar duas variáveis, este relacionamento pode ser um relacionamento linear ou não. A pergunta que se coloca é: como é que podemos ver se esse relacionamento é ou não linear? O primeiro passo é que, se a cada momento eu leio um valor de rendimento, eu leio o correspondente consumo, criando, neste caso, um par ordenado. Um par ordenado, já sabemos que, se formos para um plano cartesiano, representa um ponto no plano cartesiano. Então, vários valores que formos levantando do respectivo rendimento e do respectivo consumo criam-nos uma série de pontos. Podemos até fazer uma tabela em que o nosso rendimento é a nossa variável x, o consumo y. Então temos o x é tanto, tem um respectivo valor de y. Se o x é tanto, tem um respectivo valor de y. Isso por observação. Nós vamos ler esses valores durante o momento em que isso estiver a acontecer. Mesmo como se estivéssemos a medir a corrente e a voltagem, chegamos num ponto, medimos qual é a corrente e qual é a voltagem. Passamos para outro ponto do edifício, medimos a corrente e a voltagem. Passamos para outro ponto, a corrente e a voltagem. Então, isso está criando sempre pares. Esses pares nós podemos representar num plano cartesiano. Se nós colocarmos esses pares num plano cartesiano, vamos ter gráficos, né? Uma das coisas que pode ocorrer é que este gráfico do par pode ser um gráfico em que aparentemente o gráfico é decrescente. É decrescente porque os pontos todos aparentam estarem numa linha reta e decrescente. Então aí, o que ocorre? Estamos a dizer que
Estamos a dizer que essas variáveis são correlacionadas e essa correlação é decrescente. O que significa, naquele caso, que quando o rendimento aumenta, o consumo diminui. É a leitura que nós fazemos. Se o X é o nosso rendimento e o Y é o nosso consumo, então aí dizemos, neste caso, se for a reparar graficamente, quando o X vai aumentar, o que está a ocorrer com o Y está a decrescer. É só ver que o gráfico está a decrescer. Então, significa que, por exemplo, se o X está aqui, o respectivo Y está ali. O X aumenta para este ponto, o Y está ali, está a decrescer. O X, quando está aqui, o valor de Y está ali. O Y vai decrescendo. Então aí nós estamos a dizer que a relação entre essas duas variáveis é completamente inversa. E aí se o X é o rendimento e o Y é o consumo, então nós dizemos quando o rendimento aumenta, o consumo diminui. E há casos em que pegamos os pontos que nós observamos, vamos marcar no plano cartesiano, e se fizermos uma linha que ajusta esses pontos, o nosso gráfico, esses pontos parecem estar na linha ou outros muito perto da linha. Aí estamos a falar de uma relação muito forte, mas que essa relação é negativa porque o gráfico é decrescente. Então aí, em termos estatísticos, dizemos que admite-se que quando X aumenta, Y diminui. Indo para o nosso exemplo, admite-se que quando o rendimento aumenta, o consumo diminui. É ter muita atenção, porque aqui estamos a usar a palavra admite-se. Por quê? Porque como não é uma correlação perfeita, como aconteceu no primeiro caso, que era perfeita e negativa, então aqui é uma correlação forte e negativa. Então aí dizemos, admite-se que quando o rendimento aumenta, o consumo aumenta. Ou se X for a corrente Y voltagem, admite-se que quando a corrente aumenta, a voltagem diminui. O outro caso que podemos ter é, vemos sim que os pontos estão eles espalhados, mas de forma decrescente. Ainda vemos que há a hipótese de fazer uma curva decrescente, só que esses pontos encontram-se espalhados. Muitos estão muito mais distantes daquilo que é a possível reta que ajusta esses pontos. Então aí estamos a falar de uma relação que é fraca, mas como ela é negativa, nós aí dizemos, podemos admitir que quando o X aumenta, o Y diminui. Aqui nós estamos a dizer, se X é consumo e Y é rendimento, podemos admitir que quando o consumo aumenta, o rendimento diminui. Podemos admitir, é muito importante essas duas palavras, podemos admitir, porque estamos a falar de uma correlação que é fraca. Essa relação que existe entre essas duas variáveis é uma relação fraca e ela é negativa. Temos outro caso em que a correlação praticamente não é existente, porque não é possível nesses pontos vermos se há hipótese de fazer uma curva que seja, neste caso, ou uma reta que seja decrescente ou crescente. Não é possível. Então os pontos estão todos espalhados. Na linguagem vulgar são de qualquer maneira. Então aqui praticamente há ausência de relação. Nós dizemos que não existe relação entre X e Y. Se o X representa o rendimento e Y o consumo, então dizemos que não há nenhuma relação, para este caso específico, não há nenhuma relação entre o rendimento e o consumo. Se o X for a nossa corrente e Y a voltagem, então dizemos que não há nenhuma relação entre a corrente e a voltagem. Agora imaginemos que os processos sejam inversos, em que os pontos estão sim distantes entre si, mas mostram-nos uma tendência crescente. Eles mostram que estão a crescer. Aí temos como vê, os pontos estão distantes
quer de uma possível curva que ajuste esses pontos, então aí temos uma relação fraca e positiva. E aqui dizemos, pode-se admitir que quando x aumenta, y aumenta, porque é crescente. Significa, pode-se admitir que quando o rendimento aumenta, o consumo aumenta. Pode-se admitir que quando a corrente aumenta, a voltagem aumenta. Pode-se admitir. No caso dos pontos estarem muito próximos de uma possível reta que os ajuste e é crescente, então aí significa que estamos a dizer que admitimos, porque é uma relação forte. Admitimos que quando x aumenta, y aumenta. Voltando para o nosso exemplo, admite-se que quando o rendimento aumenta, o consumo aumenta. Admite-se que quando a corrente aumenta, a voltagem aumenta. E o último caso é aquele em que os pontos que nós marcamos parecem estarem numa linha reta e crescente. Então aqui nós estamos a falar de um momento em que há um ajuste completo dos pontos. E aí nós afirmamos que quando o x aumenta, y aumenta. A afirmação é categórica. Então aqui estamos a falar de uma correlação que é uma correlação perfeita. Daí, em jeito de conclusão, dizemos que quando x aumenta, y aumenta. Para aquele caso que estávamos a falar aqui do consumo e rendimento, então nós dizemos que quando o rendimento aumenta, o consumo aumenta. Ou neste caso dizemos, quando a corrente aumenta, a voltagem também aumenta, porque a correlação é uma correlação perfeita. É perfeita porque os pontos todos parecem caírem numa linha reta que é crescente. Agora, essa linha reta que andou a ser desenhada aqui, de princípio, é a linha que melhor ajusta os pontos. A essa linha que melhor ajusta os pontos chamamos por diagrama, chamamos de curva de regressão, neste caso. Os pontos são marcados sem essa linha que ajusta. Se não tivermos essa linha que ajusta para cada um dos gráficos, mas só temos os pontos, dizemos que estamos sob presença do diagrama de dispersão. Enquanto a essa reta que ajusta os pontos, dizemos que estamos perante a reta de regressão. Mas aqui estávamos a falar da correlação em termos daquilo que nos mostra o gráfico. Mas se formos efetivamente então àquilo que é o respectivo coeficiente de correlação, porque para além de nós vermos isso graficamente, nós podemos também ter o respectivo coeficiente de correlação determinado. O coeficiente de correlação linear é determinado a partir desta fórmula. Ele é abreviado por R minúsculo. O coeficiente de correlação linear, o coeficiente de correlação linear dá-nos praticamente a intensidade de relacionamento entre as duas variáveis, entre a variável x e a variável y. Para aquele caso em que nós estamos a falar de que rendimento e consumo, está a dar-nos a intensidade de relacionamento entre o rendimento e consumo. Para o caso da corrente e voltagem, a intensidade de relacionamento entre a corrente e a voltagem. O R, a partida, varia entre -1 e 1, como já tínhamos visto. Agora, em termos de consideração do próprio R, se for a ver, se o R for igual a -1, nós já estamos a falar de uma correlação perfeita e negativa. Correlação perfeita e negativa. E aqui afirmamos categoricamente que quando x aumenta, y diminui. Significa quando o rendimento aumenta, o consumo diminui. O R, se estiver entre -1 e -0,7, é uma correlação forte e negativa. E aí dizemos, admite-se que quando x aumenta, y diminui. Ou então, para aquele caso em que estamos a falar do consumo e rendimento, admite-se que quando o consumo aumenta, o rendimento diminui. Se a correlação for fraca e negativa, significa que o R está entre -0,7 e 0. Então aí nós dizemos,
pode-se admitir que quando o rendimento aumenta, o consumo diminui. Ou então, quando x aumenta, y diminui. Mas neste caso estamos a dizer que pode-se admitir. Se o R é igual a zero, a ausência de relação, não há relação entre x e y, voltando para o exemplo, significa não há relação entre o consumo e o rendimento. Se o R estiver entre 0 e 0,7, estamos a falar de uma correlação fraca e positiva. Então aí dizemos, pode-se admitir que quando x aumenta, y aumenta. Ou, dito de outra maneira, pode-se admitir que quando o rendimento aumenta, o consumo aumenta. Se o R estiver entre 0,7 e 1, falamos de uma correlação forte e positiva. E aí dizemos, admite-se que quando x aumenta, y aumenta. Neste caso, se o x é o nosso rendimento, y é o consumo, dizemos, admite-se que quando o rendimento aumenta, o consumo aumenta. E R igual a 1 é uma correlação perfeita, significa que a relação entre duas variáveis é perfeita. E aí afirmamos categoricamente, quando x aumenta, y aumenta. Dito de outra maneira, para o nosso exemplo, estamos a dizer, quando o rendimento aumenta, o consumo aumenta. E isso facilmente pode ver de forma resumida nesta tabela. Esta tabela já apresenta isso de forma resumida, em que temos cá do lado esquerdo o nosso diagrama de dispersão com as respectivas retas que melhor ajustam, o intervalo do coeficiente de correlação, a explicação do coeficiente de correlação em termos de significado e aquilo que é a interpretação estatística da leitura do valor deste coeficiente de correlação de Carr-Pearson. Então, assim está falado relativamente ao coeficiente de correlação. Sendo assim, esta curva que melhor ajusta os dados, neste caso é uma reta que nós chamamos de curva de regressão, neste caso é uma reta de regressão. Como é que ela é determinada? Para determinarmos a curva de regressão, nós vamos usar a seguinte fórmula. Se nós quisermos, se a nossa curva é o y estimado, este de estimado, y estimado igual a B1 mais B2x, então o coeficiente B1 é determinado por esta fórmula e o coeficiente B2 é determinado por esta fórmula, onde n é o número de pares ordenados que nós temos. O nosso tamanho de amostra, como estamos a falar aqui de dados bivariados, então significa que o n é o tamanho da amostra, que é o número de pares ordenados que nós temos. E é o mesmo caso para aqui, né? Então, como as nossas variáveis de sempre são x e y, então é só você pegar, tem a tabela, tem um x e y, vai abrir mais uma coluna de x ao quadrado, irá abrir uma coluna de x e y, que é o produto, poderá abrir uma coluna de y ao quadrado, ou seja, que segundo aquilo que você que é pedido para usar. Se a equação é dada desta forma, significa que a variável x é independente e y é dependente. Para o caso em que x é dependente e y é independente, então aí você está precisando daquela coluna de y ao quadrado. Você vai precisá-la na tabela. Basicamente é isto. Esta é a fórmula das curvas que melhor ajustam aqueles pontos, que são aquelas retas que vocês tiveram ali no diagrama de dispersão. Então, a fórmula que indica a reta é esta. Porque essa fórmula indica valores estimados. Porque aqueles que nós observamos são aqueles que provêm dos pontos que nós temos, dos pares ordenados. Assim feito, está falada rapidamente a parte ligada à correlação e regressão. Simplesmente dizer, informar todos os seus colegas para partilhar com os outros esta parte da matéria e discutam, revejam, treinem, peguem as fichas e vejam. Eu sou Rodrigues Fazenda e muito obrigado.